Bom, nossa aula de hoje nós vamos trabalhar o conceito de revisão de potenciação com as propriedades da potenciação e notação científica. Essa aula tem como objetivo de tirar o máximo possível de dúvida dos alunos para trabalhar nas disciplinas da ciência e natureza, que é as disciplinas de biologia, física e química. Lembrando que o conceito de potenciação, ele já foi estudado pelos nossos alunos no primeiro ano de ensino médio, onde temos a aplicação da função exponencial. Então, de uma maneira geral, eu tenho que a potenciação, a sua definição em propriedades, então, o conceito de potência nada mais é a multiplicação sucessiva de um mesmo número, certo? Então, multiplicação sucessiva de um mesmo número. Vamos pegar um exemplo aqui, nós temos 2 elevado ao cubo. Lembramos que temos 2 expoentes que recebem nomes especiais, tá? Expoente 2 e expoente 3. O expoente 2, ele recebe o nome de potência ao quadrado. Então, quando eu falo 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, tudo isso indica um número com expoente 2. Cubo. Cubo indica o expoente 3. Então, 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 5 ao cubo, 6 ao cubo. 6 ao cubo, 6 elevado a 3. Então, de uma maneira bem básica, potenciação. Nós temos base e expoente. O nosso A, ele é chamado de base e o número N é chamado de expoente. E isso numa potência A elevado a N. Correto? Então, 2 ao cubo indica a multiplicação do número 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2, e 2 vezes 2 vezes 2, 8. Um outro exemplo, bem rapidinho. Quando você tem um 3 elevado a menos 4, a base aqui é o número negativo. 3 negativo. O expoente é o número par. Expoente é o número par. Então, menos 3 elevado a 4 significa a multiplicação do número menos 3 por ele mesmo 4 vezes. Então, nesse caso, vocês teriam menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. E tudo isso daqui, ó, menos 3 vezes menos 3. Então, tem o famoso jogo de sinais, tá? Sinais iguais, então menos com menos fica mais, então 3 vezes 3, 9, menos 3 vezes menos 3, 9, menos 3 vezes menos 3, também 9, e 9 vezes 9, 81. Então, menos 3 a quarta é igual a 81. Isso acontece pelo seguinte fato: base negativa, expoente par, o resultado sempre vai ser par. Notem que, quando eu tenho base negativa e expoente ímpar, o resultado aqui tem que ser um número negativo. Então, eu já sei que é menos. Por que o número negativo? Porque, através do jogo de sinais, eu vou ter 3 fatores ímpar, 3 fatores negativos. 3 fatores negativos. Então, não consegue fazer parzinho, né? Aquele assim, vai ficar menos com menos mais com menos, menos. E aqui você teria a multiplicação, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Isso é o conceito de potência. Conceito de potência. Tá? Que é aquela multiplicação sucessiva pelo mesmo número. Tá? Pode ficarem à vontade aí, o pessoal que está chegando agora da aula de português. Continuando. Então, dentro das propriedades, a primeira, todo número elevado a zero. Lembrando que o A aqui é o número real. Significa que ele pode ser positivo, negativo, correto? Ele pode ser também igual a zero. Nesse caso aqui, eu tenho a seguinte característica, que o A tem que ser um número diferente de zero. E aí, vocês podem notar, então, A elevado a zero, todo número elevado a zero sempre vai ser igual a 1, com exceção do próprio zero. A elevado a 1.
todo número elevado a 1 sempre vai ser igual a ele mesmo. Tá? Aqui não tem essa condição do zero. Não. Todo número elevado a 1 sempre vai ser igual a ele mesmo. Conceito de potência, A elevado a N. Então, A elevado a N indica a multiplicação do número A por ele mesmo N vezes, N fatores, certo? Sendo que o N vai ser um número maior do que 1. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. E agora, essa daqui é importante, que ela recebe o nome de inverso. Quando que você faz o inverso de um número? Quando o expoente é negativo. Então, vocês podem notar que você tem a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n. Quando, novamente, o a é diferente de zero. Isso é definido como o inverso de um número. E aqui tem uma outra propriedade também. Então, vamos só trazer aqui, fazer mais alguns exemplozinhos. Então, quando você tem 2, certo? 2 elevado a menos 2. Aqui indica o inverso. Então, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 2. Nota que quando eu faço o inverso, eu troco o sinal do expoente. Estava negativo, fica positivo. E aí, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Certo? Então, essa aqui seria a propriedade do inverso. Ou, uma outra maneira, então, vocês poderiam ter ali 3 elevado a menos 3. Então, 1 sobre 3 ao cubo. Fiz o inverso, troquei o sinal. E aí, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Então, fica 1 sobre 27. Essa propriedade recebe um nome específico que é chamado de inverso. Continuando. Propriedades. Aqui nós temos 5 propriedades, e aí já vamos anotar mais uma, a propriedade de número 6. São 6 propriedades. Aqui eu tenho a propriedade que A elevado a B elevado a sobre B elevado a menos N. Isso é igual a B sobre A elevado a N. Tá? NN aqui. Certo? Essa aqui é a sexta propriedade, que é a propriedade do inverso, que não está aqui, mas é importante a gente salientar e deixar bem frisado para vocês. Primeira propriedade, né? A nossa primeira propriedade que nós temos aqui, ó, é a soma de expoentes. Quando é que eu faço a soma dos expoentes? Na multiplicação de potências de mesma base. Então, se você tem a elevado a m vezes a elevado a n, multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. Repete-se a base, soma os expoentes. Primeira propriedade. Segunda propriedade é a divisão de potências. Divisão de potência. A divisão de potência, ela funciona da seguinte maneira: potências de mesma base. Então, repete-se a base e subtrai os expoentes. Subtrai os expoentes da seguinte maneira: do numerador menos o denominador, o de cima menos o de baixo. Segunda propriedade. Terceira propriedade: potência de potência. Potência de potência. Potência de potência, nós temos A elevado a M elevado a N. Então, vocês podem notar que eu tenho 2 expoentes. Potência de potência, eu faço a multiplicação dos expoentes. Multiplicação dos expoentes. Certo? Então, vai fazer M vezes N. Quarta propriedade, aqui é distributiva da potenciação. Então, notem que eu tenho A vezes B elevado a N. A vezes B elevado a N. Pela propriedade da distributiva, esse expoente N, ele vai para cada fator da multiplicação. Então, essa multiplicação, tá? A base é o produto de A por B elevado a N. Então, eu tenho A elevado a N vezes B elevado a N.
A elevado a n vezes b elevado a n. Então, distributiva da potenciação. Esse expoente é distribuído para cada fator da multiplicação. E a mesma coisa acontece na divisão. Aqui eu tenho a distributiva da divisão. Distributiva da divisão, a sobre b elevado a n. Então, eu tenho a elevado a n vezes b elevado a n. 5 propriedades, com mais a sexta propriedade, que é a propriedade do inverso. Lembrando que inverso é quando você troca a posição, correto? Troca a posição entre numerador e denominador. Gente, só deixa eu dar uma parada na questão da aula aqui sobre a questão dos alunos que estão participando sem o e-mail institucional, tá bom? Hoje eu estou aceitando, mas nas próximas aulas eu não vou aceitar, correto? Participação nas aulas síncronas, nessas aulas ao vivo, podemos dizer assim, nas lives, tá? Tem que ser somente com e-mail institucional, tá? Alguns eu andei recusando aqui com os nomes que não tem nem cabimento, né? Não vou nem chegar a citar para você. Alguns está vindo aqui, é um exemplo, a Maria Eduarda Gomes está pedindo para permitir a entrada dela. Ela não está com e-mail institucional, vou permitir, tá? Pelo que eu estou te falando isso para vocês? Porque eu já recebi recomendação que todos os alunos da escola já têm o e-mail institucional. E aconteceu com alguns professores, alunos que entraram sem a conta do e-mail institucional, aí fizeram uma questão de chacota durante as aulas, estava atrapalhando as aulas. Tudo bem, Gabriela, vou ver se eu falo um pouquinho mais compassado, tá? Obrigado pela dica aí. Qualquer coisa, vocês podem me chamar também, e pode pedir para uma repetição, tá? Que eu repita a explicação sem problema nenhum. Correto? Então, aqui nós temos as nossas propriedades. Esse aqui é o básico da potenciação. Foi estudado com mais aprofundamento nos anos anteriores de vocês, principalmente no fundamental, onde vocês têm a introdução da potência, e no primeiro ano do ensino médio também foi visto bastante o conceito de potenciação. Nada melhor que a gente aplicar esse conceito com alguns exemplos. Correto? Então, vamos lá. Então, eu tenho 5 exemplos para vocês, para trabalhar esse conceito de potenciação, e aí depois a gente vai dar continuidade com a parte de notação científica. Então, primeiro, calculando 11 sobre 10 elevado a menos 2, obtemos. Então, dessa fração, qual que é o nosso resultado? Resultado dessa fração. Então, quem já souber aí, pode colocar no chat a resposta, tá? Nada impede vocês, mas mesmo assim eu vou fazer. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma fração. Então, vocês têm 11 sobre 10. Tudo isso elevado a menos 2. 11 sobre 10 elevado a menos 2. Primeiro passo, expoente negativo. Expoente negativo indica o inverso do número. Indica inverso. Então, vamos fazer aqui o inverso de 11 sobre 10. O inverso de 11 sobre 10 é quando eu troco numerador e denominador. Então, eu tenho 10 sobre 11. Fiz o inverso. Quando é feito o inverso, troca-se o sinal do expoente. Estava-se menos 2, então ele fica igual a 2. Então, 11 sobre 10 elevado a menos 2, isso é igual a 10 sobre 11 elevado a 2, ao quadrado. Correto, tá? A alternativa está certa, é essa mesmo. E aí, 10 sobre 11 ao quadrado, propriedade da distributiva da divisão. Esse ao quadrado, ele vem para o numerador, e esse ao quadrado, ele vem para o denominador. Então, eu tenho 10 ao quadrado, 10 vezes 10. E eu tenho 11 ao quadrado, 11 vezes 11. E aí, a nossa resposta correta, 10 vezes 10, 100, dividido 11 vezes 11, 121.
100 sobre 121 não tem simplificação, não tem divisão exata. Então, nós terminamos aqui. Então, a nossa alternativa correta seria a letra D. Ok? No primeiro exemplo, tranquilo. Então, lembrando que esse aqui é somente alguns para a gente fazer o conceito de revisão de potenciação. Exemplo de número 2. Então, utilizando apenas as propriedades da potenciação, calcule o valor da expressão abaixo. Nosso primeiro exemplo foi uma divisão de potências. Nosso segundo exemplo indica uma multiplicação de potência. Então, o que eu tenho? Tenho 2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos 3. Então, multiplicação de potências de mesma base, correto? Primeiro passo, multiplicação de potências de mesmas bases, eu devo fazer a soma dos expoentes. Soma dos expoentes. Então, vou repetir a base e vou fazer a soma dos dois expoentes. Então, vocês vão ter 2 elevado a 2 com mais menos 3. Por que o parênteses, professor? Porque não se deixa duas operações, não se deixa duas operações matemáticas juntas, ou dois sinais, correto? Então, temos que fazer ali a separação através do parênteses. Nesse caso, eu tenho mais com menos, jogo de sinais dá menos, e 2 menos 3, menos 1. 2 elevado a menos 1. As nossas alternativas estão todos eles na base de potência, né? Nossas alternativas está tudo escrito como potência. Então, a nossa alternativa correta seria a letra A. Outra coisa, 2 elevado a menos 1, ele também pode ser escrito de uma outra maneira. Agora já vamos aproveitar aqui e aprofundar um pouquinho mais essa resposta. Qual que seria a outra forma de representar 2 elevado a menos 1? Inverter. Isso, e ficaria como esse inverso? 2. Não, vamos dar uma pensadinha 1 sobre direito. 2. Correto, ali, colocaram no chat, tá? No caso do inversos, vamos só entender aqui, todo número tem a divisão por 1, certo? Então, todo número ele pode ser representado através de uma fração com o denominador 1. Então, eu tenho 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 1. Se o expoente está negativo, eu posso fazer o seu inverso. Então, ao fazer o inverso desse número, eu tenho 1 sobre 2, elevado a 1. Estava negativo, fica positivo. E todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Eu volto a enfatizar porque pode acontecer das alternativas aqui, elas estarem representadas através de fração. E aí o aluno fez até esse momento e não consegue aplicar o inverso. Tá? Mas vamos ficar muito claro, na matemática é mais fácil aparecer o 1 sobre 2 do que aparecer 2 elevado a menos 1. Continuando o exemplo de número 3. Aqui entra aquela situação que eu comentei com vocês dos expoentes negativos e bases negativas. Então, ele pede, calculando menos 5 elevado a menos 3. Note que a nossa base é menos 5, base negativa. Já o nosso expoente é o número ímpar. Tá? Independente de ser menos 3 ou não, é um número ímpar. Então, vocês têm a potência menos 5 elevado a menos 3. Primeira coisa, tá, gente? Não vamos perder muito tempo. Expoente negativo, temos que fazer o inverso. Então, quem é o inverso de menos 5? Não vamos confundir com o oposto. Oposto troca seu sinal. Inverso não troca o sinal.
Então, o inverso de menos 5, como menos 5 ele pode ser representado como sendo menos 5 dividido por 1, o seu inverso é menos 1 sobre 5. Fiz o inverso. Se eu fiz o inverso, eu troco o sinal do expoente. Então, eu tenho menos 1 sobre 5 elevado ao cubo. E aqui, aplico a potência. Já encontraram a resposta correta, muito bem. Aplicando a potência. Base negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, conserva-se o sinal. Fica menos. 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. 5 ao cubo. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 125. Então, menos 1 sobre 125. Alternativa correta, a letra A. Uma outra maneira de vocês representarem isso seria aplicar o próprio conceito de potenciação. Que seria o quê? Menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5 vezes menos 1 sobre 5. Aí, para ficar de maneira igual, vamos colocar o parênteses dentro do primeiro fator também. E aí seria a multiplicação. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais com menos, menos. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Já foi feito o jogo de sinal, 5 vezes 5 vezes 5. 125. Qualquer uma das duas maneiras que vocês fizerem vai encontrar a mesma resposta, correto? Exemplo de número 4. Nosso exemplo de número 4, já trago para vocês, os nossos dois últimos exemplos são um pouquinho mais contextualizados, tá? Então temos que ficar um pouquinho mais atentos. Isso aqui foi uma questão que caiu no Enem no ano de 2016, correto? Então caiu na parte da disciplina de matemática, nas ciências exatas, tá? Mas nada impede do conceito ser aplicado em outras ciências, somente em ciências da natureza. Então vocês têm o seguinte, questões do Enem, aí já vamos para tipo uma dica geral. Questões do Enem, a primeira coisa que vocês têm que fazer a leitura é do comando ou da pergunta. Tá? Todas as questões do Enem, ele tem um texto informativo, depois desse texto informativo, ele vem a pergunta. Ele tem o enunciado, que é uma contextualização, é uma aplicação no cotidiano, no dia a dia, e depois tem o comando. O comando que eu refiro para vocês é a pergunta, é aquilo que ele quer. Então, não percam tempo em questões da Enem lendo tudo. Né? Lê primeiro a pergunta, tenta identificar o comando. Então, a nossa pergunta era aqui, uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia. Então, o que ele quer, na verdade? Ele quer saber somente o último dia. Então, sobre o último dia, vamos buscar as informações no texto, né? No texto informativo. Então, agora a gente faz a leitura do enunciado sabendo o que ele quer. Então, para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. Então, tá aqui, isso aqui é informação importante também. O número de visitantes, ele é triplicado de um dia para o outro. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. 345 para o primeiro dia. Então, vamos anotar aqui, Primeiro dia, 345. Opa, vamos só ter certeza da resposta aí, tá? É uma afirmação, eu estou respondendo. Apesar que pela pergunta, né? Pelo ponto de interrogação teria... Mas é isso mesmo, tá, Ana?
Opa, para quem colocou também a Maria Eduarda. Agora, já que vocês responderam, tentem encontrar para mim qual é a quantidade total do público. Quantidade total de participantes. Aí, enquanto isso, vocês ficam calculando a quantidade total. Quero ver se vocês conseguem encontrar. Não é esse não, tá? Então, vamos lá. Segundo dia. O exercício, o enunciado fala que o evento, ele triplica a quantidade de participantes em relação ao dia anterior. No primeiro dia, eu tenho 345. Então, no segundo dia, eu tenho o triplo desse valor. Então, eu tenho 3 vezes 345 dias, ou 345 participantes, correto? No terceiro dia é o triplo da quantidade anterior. Triplo da quantidade anterior. Então, a minha quantidade anterior, ela está aqui, ó. Então, significa que no meu terceiro dia, eu tenho 3 vezes o número de participantes do segundo dia. Então, o número de participantes do segundo dia, 3 vezes 345. Correto? E aí, continuando. No quarto dia, que é isso que ele quer saber? No quarto dia, a quantidade de participantes é quem? É 3 vezes a quantidade do dia anterior. A quantidade do dia anterior, que seria exatamente isso. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 345. Tá? E aí, vocês podem concluir aqui que essa quantidade, aplicando o conceito de potenciação, 3 vezes 3 vezes 3 indica 3 ao cubo. É a multiplicação sucessiva do número 3 por ele mesmo 3 vezes, correto? Então, eu tenho 3 ao cubo vezes 345. A alternativa correta, a letra C. Olhando pelo chat aqui, ninguém conseguiu me dizer ainda a quantidade total de pessoas, a não ser que eu errei feio aqui. Deixa eu só confirmar. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Né? Vou demonstrar para vocês como é que é feita a calcular. Na calculadora. Mas será que vocês... Então, esse valor de 9.315 é o 3 ao cubo vezes 345? É isso que vocês estão fazendo? Isso, professor, é isso. Ah, então vamos lá. Eu não sei... porque a gente não está contando o primeiro dia, não é? A gente só está contando depois do segundo? Seria Não. isso o erro? Então, vamos tentar interpretar aqui. Talvez eu falei de uma maneira meio rápida, vocês não entenderam. Ó, quantidade de participantes no evento. Vamos escrever para ficar bonitinho? Então, quantos participantes no evento? Como é que eu faria para encontrar esse valor? A gente calcularia cada dia e somaria tudo? É a soma de tudo. Esse valor que você estava me falando aí de 9.315, se eu não me engano, como seria o valor somente do quarto dia? Então, no quarto dia, eu tenho 9.315, correto? Agora, se eu quero a quantidade de participantes no evento, eu teria que fazer toda a soma. Então, seria a soma do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia e do quarto dia. E como é que ficaria essa soma de uma maneira bem matemática, nem bem bonitinha, né? Seria assim, ó. Esse total, vamos chamar de T. Então, você tem o primeiro dia, 345, mais o segundo dia, seria 3 vezes 345, mais o terceiro dia. Quem é o terceiro dia? 3 vezes 3 vezes 3, 345. Então, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, vezes 345, mais o quarto dia.
3 ao cubo vezes 345. Vamos colocar aqui no cantinho. 3 ao cubo vezes 345. Total. Note que o 345 ele aparece em todas as parcelas da soma. Então, eu posso colocar ele em evidência. 345 que multiplica, colocando ele em evidência. 345 dividido por 345, 1. Mais 345, tá aqui, ó. Vamos dividir por esse. Então, 3 vezes 345 dividido por 345. 3. 3 ao quadrado vezes 345 dividido por 345. 3 ao quadrado. E a mesma coisa no 3 ao cubo. Ó, eu coloquei o 345 em evidência. 345, eu coloquei ele em evidência, porque ele se repete em todos os dias. E fiquem atentos, gente. Não significa que é os mesmos que participaram aqui. Não, não é os mesmos. Certo? Então, aqui pode ter... tem gente que foi no primeiro dia, mas não foi no segundo. E assim por diante. Tá? De maneira nenhuma fala que é os mesmos participantes. Só fala em termos de quantidade. Então, vocês têm, ao colocar ele em evidência, eu tenho somente a linha do parênteses, que nós já podemos fazer umas multiplicações, as potenciações e a soma bem rápido. Então, você vai ter 1 mais 3 mais 9 mais 3 ao cubo, 27. Total, 345. 27 com 3, 30. 9 com 1, 10. 30 com mais 1. 30 com 10, 40. Então, 27 com 3, muito bem, 30, 9 com mais 1, 10, 30 com 10, 40. Então, eu tenho 345 vezes 40. 345 vezes 40, multiplico por 4, 4 vezes 5, 20, sobra um 2 ali, 4 vezes 4, 16, com 2, 8, 18, 4 vezes 3, 12, com 1, 13. Acrescentamos mais um 0, 13.800 participantes ao todo, durante os 4 dias, correto? Então, esse valor aqui que vocês me indicaram no início seria somente do quarto, não estaria correto dentro da minha pergunta. Ou talvez, quando eu perguntei, não ficou muito claro, tá? Mas escrevendo ficou mais em evidência. Agora vamos na questãozinha mais difícil. Ah, não. A mais difícil está em outro. Vocês tomaram sorte. A mais difícil está mais para frente ainda. Está na segunda parte. Vamos lá. Ainda nós estamos sobre a parte de potenciação. Então, notem ali, ó. As células da bactéria, está aqui o nome da bactéria, tem um formato cilíndrico de 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. O diâmetro de um fio de cabelo é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4. Difícil mesmo, Vinícius. Eu nem tentei pronunciar ele. É um nome impronunciável. É que nem o nome do Culu. Dividindo-se, agora notem, dividindo-se diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro da célula. Obtém como resultado. Então, o exercício, ele quer a divisão do diâmetro do cabelo pelo o diâmetro da bactéria. É isso que ele quer para a gente. A nossa resposta é a divisão do diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro da bactéria. Então, substituindo os valores. Olha, rapidinho, hein? Substituindo esses valores, nós temos diâmetro do fio de cabelo. Então, o diâmetro do fio de cabelo, ele é 1 vezes 10 elevado a menos 4, dividido pelo diâmetro da bactéria. O diâmetro da bactéria é 8 vezes 10 elevado a menos 7. O que vocês têm aqui é uma divisão.
mas não é uma divisão de potências de mesma base. Por quê? Eu tenho um número, ó, note que aqui eu tenho primeiro um número real. Então, vamos dividir, vamos separar, desculpa, dividir não, vamos separar. Então, eu tenho 1 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 10 elevado a menos 7. 1 sobre 8 vezes 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 7. Eu posso separar essa divisão porque é uma multiplicação. Então, isso é permitido para mim. 1 dividido por 8. 1 dividido por 8. Certo? Vamos só trazer a telazinha aqui. Isso, ó. Então, você tem aqui, ó, 1 sobre 8, né? Então, através do processo de chave, 1 dividido por 8. 1 não dá por 8, acrescentamos o 0, vírgula, 10 dividido por 8. 10 dividido por 8, 1. Aqui não dá para apagar, tá? Nessa tela preta. Então, 10 dividido por 8 dá por 1. Dá 8, sobra 2. 2 não dá por 8, acrescentamos um 0 e nada de vírgula aqui, tá? Não se acrescenta mais nada. 20 dividido por 8 dá por 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. 4 não dá para dividir por 8, acrescentamos mais um 0. Também não acrescento mais nada aqui no quociente. 40 por 8, 5. Oh, meu Deus. Então, 0,125. Isso é divisão de 1 por 8. Então, 1 dividido por 8, mas o que está acontecendo aqui? Um dividido por 8, ele é igual a 0,125 vezes. E agora aqui, ó. Aqui nós temos aquela segunda propriedade, que é divisão de potências de mesma base. Divisão de potências de mesma base, vou repetir a base, que é 10, e vou subtrair os expoentes, sendo o primeiro menos o segundo. Então, eu tenho menos 4 com menos 7. Né? Ó, a regra da divisão de potências de mesma base é o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Por isso que tem que aparecer esses dois sinais negativos. Esse primeiro é da divisão das potências de mesma base. Esse segundo é do expoente. Então, 0,125 vezes, menos com menos dá mais. Então, 10 elevado a menos 4 com mais 7. 0,125 vezes menos 4 com mais 7, 3. 10 ao cubo, 0,125 vezes 1.000. 3 zeros. Certo? Então, 0,125 vezes 1.000, 3 casas. Ó, vamos ver essa vírgula, 3 casas. Quantidade de zero. Bom? Então, 125. Alternativa correta, letra A. Notação científica. Certo? Então, vamos lá. Gente, só confirma para mim, nossa aula tem que terminar às 15, não é isso? Isso. Isso, professor. Então, só falta 7 minutos. O que está acontecendo que esse tempo está passando tão rápido, hein? É a saudade da aula, professor. Ah, é? Vocês estão acompanhando bem? Sim, Opa. tá bom. Mas a Maria falou que não entendeu, mas compreendeu. É aquele, né, professor? Não entendi, mas estou compreendendo. Ô, gente, infelizmente a notação científica vai ficar para a próxima aula também. Então, eu também pensei que tinha um pouquinho mais de tempo. Acho que eu perdi tempo demais na conversa com vocês. Deixa eu encerrar a gravação, tá? Para ficar umas coisas meio sem necessidade.